Quero compartilhar com você. Nós estamos falando sobre avivamento nesses dias. Eu quero compartilhar um pouco com você sobre como Deus começa avivamentos. Como Ele projeta, qual é a maneira, quais são os locais que Deus vai procurar isso. E o que acontece a partir daí. O que acontece quando Ele encontra esse ambiente. O que acontece quando Deus encontra esse local, quando Deus encontra especificamente essas pessoas. Porque toda vez que Deus está programando fazer algo na terra, Deus vai procurar. Todas as vezes que Deus está programando mover algo na terra, existe basicamente como nós percebermos qual que é a trajetória que Deus traça para poder fazer aquilo. E quando nós falamos sobre isso, quando nós falamos sobre esse ambiente, é interessante porque Deus sempre vai encontrar pessoas que são completamente improváveis. Deus vai achar pessoas em lugares que eu e você não iríamos. Deus vai encontrar perfis de pessoas que ao meu e ao seu ver estariam descartadas. Deus vai achar gente com perfis, com personalidade, com passados que no nosso padrão de entrevista seria reprovado pelo nosso RH. Então, Deus, todas as vezes que Ele vai produzir um avivamento, Ele vai atrás de gente pequena. Ele vai atrás de gente que não tem título. Ele muitas vezes vai atrás de gente que não teria o currículo para fazer aquilo. Eu acho interessante, nós vamos falar até o final do ano um pouco aqui sobre a reforma protestante. Mas Deus quer produzir um avivamento na terra. Ele encontra um padre. E para nós cristãos é tão difícil entender que Deus encontrou um padre. Deus vai encontrar um homem chamado Lutero. E se eu te falar de mover de Deus hoje em São Paulo, falar para você, Deus está levantando um padre, você vai falar, será que isso é de Deus mesmo? Será que isso aí tem alguma coisa de Deus envolvida? Quando Deus quer fazer algo, Ele vai encontrar gente que nós não encontraríamos, perfis de pessoas que nós não iríamos. Quando Deus está querendo fazer alguma coisa, na normalidade você acha, não, Deus vai encontrar os grandes pastores, pastor. Deus vai encontrar aqueles pastores que são mais tradicionais, aqueles que têm muito dinheiro. Não, para Deus fazer algo, Ele vai encontrar alguém que tenha muito dinheiro, muitos recursos. Deus vai encontrar um pastor que seja pastor de muitas igrejas. Mas é interessante, não é assim. É interessante quando nós olhamos moveres de Deus na história, quando nós olhamos o que Deus faz na história, não é essa ótica. Deus quer mover em Santo André, e aí você fala, não, Deus vai pegar o cara mais espiritual de Santo André. Não estou falando nada contra a espiritualidade. Deus vai pegar o cara com maior conhecimento. Deus vai pegar o pastor da maior igreja para fazer alguma coisa. Quero te falar, nem sempre é assim. Para que eu não possa estabelecer uma regra de que não é assim, eu vou te falar que nem sempre é assim. Nem sempre é com essas pessoas. Nem sempre é com essa gente que tem tudo, tem todo o padrão, tem toda a reivindicação. E é interessante, porque todas as vezes que Deus está vendo algo na terra, Ele vai encontrar essa gente. Ele vai encontrar o endereço de alguém que diz, pastor, nessa noite aqui, você está falando de avivamento. A última pessoa que poderia ser protagonista de alguém, de Deus, a última pessoa, o último alguém nesse lugar que poderia ser protagonista, talvez porque eu sou muito velho, porque eu sou muito novo, porque eu tenho muito tempo de cristão, eu tenho pouco tempo de cristão, talvez porque, pastor, eu sou muito firme, eu oro todo dia, ou porque, pastor, minha vida é uma bagunça e eu estou completamente afastado. Eu não sei. Eu quero te falar para você que o ambiente que Deus encontra pessoas é um ambiente nada convencional do que aquele que nós estamos acostumados a ouvir. Um ambiente que foge do convencional. E quando nós olhamos para a Bíblia, é interessante ter uma história de uma mulher na Bíblia que marca. A história de Ana. Se hoje nós falamos sobre a necessidade do protagonismo masculino, de que Deus levanta homens da história, é interessante, você imagina naquela época. E aí eu acho interessante, porque tem muitos homens que se apresentam, mas Deus sempre vai atrás das mulheres quando quer fazer um grande mover. Eu acho curioso como Deus gosta de ir atrás de mulher para fazer mover. Por isso eu tenho dito para minha esposa cada vez mais, se as nossas mulheres não estiverem envolvidas nas nossas células, esqueça, porque Deus gosta de ir atrás de mulher para fazer mover.
Deus gosta de colocar mulher. Foi assim que Deus faz com Ana, quando Ele quer gerar Samuel. É assim que Deus faz com Moisés, quando Ele quer gerar, Ele vai atrás de quem? Vai atrás de uma mulher. Quando Deus quis trazer Jesus, Ele foi atrás de quem? Foi atrás de uma mulher, para quebrar o protocolo. Deus, Ele vai atrás de mulher para mostrar, olha, não tem um protocolo, mas tem que ser homem, mas tem que ser assim, mas tem que ter feito esse curso, mas tem que ser daquele jeito, mas tem que ser com esse perfil. E aí Deus quebra todo o protocolo e Ele vai atrás de mulher. E aí os homens só ficam de laranja na jogada, só ali. E aí Deus vai atrás dessas mulheres. É por isso que a mulher é tão importante. Isso aqui daria uma pregação para um dia de culto de mulheres, né? E teve hoje até de manhã aqui um tempo só com as mulheres, com as solteiras. E aí, num período do juízo, de um tempo de silêncio, de quase 400 anos de silêncio de Deus. O que é o silêncio de Deus? O silêncio de Deus não é que acaba o culto, não é que não tem mais célula, não é que as coisas não estão acontecendo mais. O silêncio é no aspecto de que não tem mover, não tem vida. Silêncio é o aspecto de que não tem unção, não tem realidade. É entrar e sair, eu entro e saio do mesmo jeito. É de ver algo que é mecânico. E é interessante, por que Deus vai nessa contramão? De achar gente e de encontrar um endereço de gente que não é tão grande, de gente que está fora às vezes de uma estrutura. Por que Deus pega esse endereço? Porque facilmente a gente se acostuma a viver dentro de um sistema, a estar enquadrado naquele perfil, a acostumar a ser daquele jeito. Pastor, eu entro 18 horas no culto, eu saio 20, 30, tá bacana. E aí está num tempo de silêncio. E nesse tempo de quase 400 anos de silêncio, Deus encontra uma mulher chamada Ana. Deus vai e acha essa mulher. É interessante porque esse tempo de silêncio, a Bíblia diz que a voz de Deus havia se calado na nação. Não tinha mais mover do Espírito Santo na nação. Não tinha mais nada que tirava aquela nação da curva. Não tinha mais nada que movesse como havia antes. E aí a Bíblia diz que Deus encontra essa mulher. Eu acho que deve ser horrível o tempo que esse povo estava. Um tempo onde Deus não fala. Um tempo onde não tem manifestação, não tem presença de Deus. Não tem realidade, não tem quebrantamento. Quero te falar, a diferença não é a música que a gente toca. A diferença é se tem vida por detrás disso. A diferença não é a pregação. A diferença não é uma estrutura. Nós somos igreja em células. Nós somos igreja. O que marca, e o mais profundo disso tudo, é a vida que está envolvida nisso. É se isso tem vida ou não. Se isso tem realidade ou não. A diferença não é se você vai liderar uma célula. Não é se você vai ser pastor. A diferença não é se você vai ser empresário. Que ramo você vai estar. Eu quero te falar, o que faz toda a diferença é se tem manifestação viva do Espírito Santo. E Ana está nesse contexto. Tempo de silêncio de Deus. Meu Deus, acho que devia ser horrível viver nesse tempo. Eu lembro quando nós começamos uma vigília e a próxima nós vamos para um ginásio. Em nome de Jesus, espero que a gente encontre esse ginásio, que a gente possa ficar da meia-noite às 6. E eu lembro quando a primeira reunião, alguns irmãos que estão aqui participaram dela. Depois isso foi evoluindo. Vamos fazer um ambiente onde as pessoas venham só para contemplar Jesus? Vamos fazer um ambiente onde as pessoas possam estar só para contemplar a realidade de Jesus, só para poder desfrutar da realidade de Jesus? E é interessante porque quando nós olhamos para isso, as medidas dessa vigília, as medidas daquilo que foi acontecendo, foi crescendo. E aí daqui a pouco tinha mais gente. A primeira que nós fizemos tinha umas 300 pessoas. Depois foi tendo mais gente, ao passo que chegou um ponto que a gente falou, hoje a gente tem que limitar, porque tivemos uma que tinha quase 1000 pessoas para o lado de fora, sei lá, mais de 500 pessoas tinha. Agora, o que isso demonstra? O que isso expõe? É que, na verdade, o algo mais importante, eu lembro quando nós fomos fazer essa vigília, o algo mais importante é a presença de Jesus, é a manifestação do Espírito Santo. Ana se encaixa no momento de quase 400 anos depois, de que não tinha isso. E quando é que Deus levanta avivamento? Quando tem gente que está olhando e está falando, pastor, não está tudo certo. Pastor, tem gente saindo do culto ainda enferma. Quando é que Deus levanta esse ambiente?
Não é com gente pós-graduada, doutorada, não é com gente rica, não é com gente intelectual. Esses não são critérios para Deus. É com gente que está olhando e está falando: pastor, tem mais coisa aí. Tem alguma coisa por detrás disso. É interessante quando você vai em igreja, que o mover de Deus, que ali já não tem mais manifestação do mover de Deus. Normalmente você encontra um monte de senhorinha, de cabelo branco. E nada contra as senhorinhas de cabelo branco, não. Muito a favor, porque elas são as mais fiéis. Normalmente são as mais fiéis, são as que ficam até o final. Porque o primeiro grupo que vai embora são os jovens. Jovem, ele não, se não tiver mover de Deus, ele tem mais coisa para fazer. No sentido de que ele tem outras opções. Por isso, todo lugar de mover de Deus, a gente vê que tem uma realidade jovem muito grande. Todos os moveres, o mover de carismático da década de 70 e 80, eu ouço os irmãos falando, e eles falam, era uma imensidão de jovens que se aproximavam, e que eles estavam ali, sabe por quê? E aí depois você tem os homens. Homem tem uma dificuldade maior, de olhar para alguma coisa que não tem vida e permanecer. Mulheres já têm uma facilidade maior de ser fiéis àquilo, mesmo que a coisa não está boa, mesmo que não está legal, e de ficar ali, mesmo que não tem mais nada, mas está ali, e, igual eu estou dizendo, esse diagnóstico não invalida esse grupo, na verdade, exalta esse grupo pela fidelidade. Mas o fato é que esses moveres de Deus, eles são antecedidos por gente que fala: não, tem alguma coisa a mais, tem alguma coisa a mais. Tem alguma coisa que possa ser despertada a mais. Pastor, eu já vi em algum lugar, eu já ouvi, eu leio a Bíblia, eu estou entendendo. Tem alguma coisa que pode ser além disso. Tem alguma coisa que pode transcender isso. E quando nós falamos sobre essa realidade, Deus encontra Ana. E lá em 1 Samuel, se você quiser abrir a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 1. Olha o que a Bíblia diz. Havia um homem, verso 1, havia um homem da tribo de Efraim. Vocês conseguirem achar a minha versão, que eu vou ler aqui. Chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufi. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló a fim de adorar e oferecer sacrifício ao Senhor Deus. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra parte para os filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana amava muito. Embora o Senhor, olha que coisa. Embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. É interessante porque a gente fala de um Deus bom. Mas a Bíblia está dizendo que quem não permitia a Ana ter filhos, quem era? O Senhor. Embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos, isso acontecia ano após ano, sempre que ia ao santuário do Senhor. Penina irritava tanto Ana, que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não comeste? Por que está sempre triste? Por acaso não sou melhor para você do que 10 filhos? Que marido, hein? Um marido que é melhor do que 10 filhos. Olha o nível desse marido. Quantas irmãs aqui que são casadas querem que Deus faça isso na vida do seu marido, e as solteiras querem um marido desse? Diga aleluia. Olha o contexto, olha a conjectura de Deus, olha a formação de cenário de Deus. 400 anos sem mover, 400 anos sem o Espírito Santo ter liberdade para falar nada, 400 anos de que não havia nada fora da curva, 400 anos de que, quase 400 anos, de que não tinha profecia, não tinha realidade, não tinha nada. E aí Deus vai encontrar alguém. Deus fala: eu quero entrar numa parceria para fazer um avivamento. E é interessante, Deus vai achar quem? A Bíblia começa dizendo aqui que Ana, aqui o marido de Ana, Eucana, era da tribo de Efraim. A tribo de Efraim era menor, não era o principal lugar.
É como se Deus quisesse falar, eu vou fazer um avivamento. Aí ele vai encontrar o quê? A menor igreja, o menor pastor, o que tem de menor, lá na menor rua, com a menor condição. Não é ilógico isso? Não é ilógico Deus falar, eu quero fazer algo, eu vou procurar no meio de vocês quem é o menor. Quem é aquele que é o menor? Sabe por quê? Deus não está preocupado com o quanto você pode dar para Ele. Deus está preocupado no quanto Ele pode te usar. Entenda que tem duas coisas diferentes. Tem muita gente que pode dar algo para Deus. Deus não está preocupado com esse grupo. E quem pode dar algo para Deus, muitas vezes não pode ser usado por Deus, porque Ele tem muita coisa para dar. Ele tem muita coisa dele mesmo. Ele tem muita realidade, ele tem muito conhecimento, ele tem muita sabedoria. Deus não está preocupado no quanto você pode dar algo para Ele. Deus está preocupado no quanto Ele pode te usar. Normalmente pessoas que não têm nada delas, elas falam, Senhor, não tenho nada. Aí o Senhor fala, agora eu gosto, porque eu posso te usar 100%. Eu posso fazer com você o que eu quero fazer. Eu posso te falar o que é para fazer e você vai fazer, porque você não tem nenhuma outra qualificação. Você não tem nenhuma outra fonte. Você não tem nenhuma outra possibilidade. Por isso Deus não está preocupado com o quanto você pode dar para Ele. Deus está preocupado com o quanto Ele pode te usar. E quando nós falamos sobre isso, com o quanto Deus pode te usar, Deus vai encontrar essa mulher. E aí começa algo. Essa mulher é da tribo menor. Essa mulher está num contexto que não é o habitual, não é o normal. E aí Deus vai e acha uma mulher. Mas a Bíblia continua dizendo, mas a pior maldição para uma mulher, no Velho Testamento, o pior que ela podia ter, se ela não pudesse gerar filhos. E Deus quebra esse protocolo. Deus quebra isso. A Bíblia diz que Ana era humilhada ano após ano quando ela subia para o templo. E é justamente isso que parece que atrai Deus. É isso que desperta tudo que Deus vai fazer. E aí Deus encontra essa mulher chamada Ana. Mas aí a Bíblia coloca em comparativo ela com uma outra mulher chamada Penina. E a Bíblia diz que Penina tinha filhos. Mas olha que interessante, alguém sabe o nome dos filhos de Penina aqui? Alguém já ouviu falar do nome dos filhos dela? Não tem menção. O que vem através dessa mulher não tem menção. Alguém que era qualificada, tinha filhos, ela tinha todo o potencial para fazer alguma coisa. Podia ser um dos filhos dela, podia ser um das crianças dela. Ela já gerava filhos, mas não. Deus estava procurando alguma coisa que fugia da normalidade. Deus queria fazer alguma coisa que fugia do convencional. E aí Deus vai e acha uma mulher estéril. E a Bíblia diz que Deus tinha fechado a madre de Ana. E a Bíblia fala que ano após ano, após ano, após ano, ano após ano, após ano, eles subiam ao templo. E ano após ano era a mesma história. Penina envergonhava Ana, e Ana estava naquele contexto. Ano após ano ela vivia aquilo. A Bíblia não diz quantos anos. Não diz se foi 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Ana agora está com um problema, ela tem um problema. Ela não pode gerar filhos. Ela tem um problema, ela está sendo ridicularizada. Ana tem um problema ali, mas a Bíblia diz que quem fez o problema foi quem? Deus. O Senhor tinha feito o problema. Eu quero te falar que é isso que normalmente se configura quando Deus quer produzir algo. Deus configura alguns problemas na sua vida para te preparar para algo que Ele quer fazer. E aí às vezes você olha, tem um irmão aqui na igreja, que ele tem vivido uma história de frutificação sobrenatural, e vai continuar assim. Mas eu lembro de chegar aqui no prédio da igreja, e tá lá o Thomas na sala ali do telepresencial, porque nem anfitrião tinha. E não tinha ninguém na célula. Sabe o que é isso? É Ana. É Deus serrando a mata. Sabe por quê? Quando Deus quer liberar um rio que vai varrer tudo que tem pela frente, Ele fecha as comportas e deixa a água juntar. E aí começa a juntar água. Começa a juntar água. Começa a juntar água. Aí o cara olha e fala, não, na festa de multiplicação vai todo mundo multiplicar e ele. Não tem multiplicação para você. E aí vai para o encontro, o irmão tem um monte de gente para levar e eu. Não tem ninguém. Sabe o que é isso? É quando Deus fecha as comportas, Ele fala, eu quero fazer alguma coisa, mas eu quero encher a recarga, eu quero encher o lugar, eu quero encher o estoque. É Deus produzindo algo em Ana. E aí, sabe qual que é a questão? Ana, ela vai perceber isso, porque Deus permite alguns problemas na sua vida, para que esse local de recarga, ele comece a ser cheio.
Ele permite algumas circunstâncias para que aquele local de recarga. E aí o que acontece? Ana agora ela começa esse local de recarga. Ano após ano após ano. Ana está ali. Ela sobe ao lugar. Ela sobe ao templo. E ela passa pelo constrangimento. E ela tem a vergonha. E ela tem alguém ali, uma rival falando. E Deus ali olhando e falando. Deus cerrou, Deus fechou a madre dela para deixar aquilo estocando, para deixar aquelas realidades sendo crescentes, para deixar aquilo sendo gerado, para deixar aquele ambiente sendo produzido, para deixar tudo aquilo produzir algo. E aí a Bíblia fala aqui sobre Ana, e é interessante, porque chega um determinado ponto, que Ana agora, ela começa a ser abençoada pelo marido 2 vezes mais do que a outra mulher. Que Penina. O marido olha para ela e ele diz para ela: Ana, por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Sabe o que ele estava dizendo para ela? Ana, possivelmente ela não era de uma condição financeira pequena, porque aqui era moralmente aceito que o marido tivesse mais de uma mulher. Mas em qualquer país que é permitido um homem ter mais de uma mulher, só acontece isso com ricos, porque tem que dar o mesmo padrão para as 2 mulheres. Aqui possivelmente ela era de uma condição boa. O marido olha para ela e fala: ele faz de tudo para supri-la. Você tem a melhor roupa, você tem a melhor casa, a cada 6 meses a gente viaja. Ele faz até, eu ouvi algo esses dias, ele deu até para ela, lançou um remédio chinês para felicidade, o Coton de crédito. Ele deu até o Coton de crédito. Ele tinha dado tudo para aquela mulher. E aí ele olha para ela e fala: Ana, você tem tudo, por que você não se alegra? Olha aqui para mim, você tem tudo, por que você não está alegre? E aí Ana, ela sabia: não, mas peraí, tem algo por detrás disso. Não é isso que eu quero. Tem alguma coisa mais profunda que isso. Eu sei que por detrás disso aqui, não é isso aqui que vai me satisfazer. Deus quer fazer alguma coisa através de mim. Eu sei que tem alguma coisa em toda essa história. Eu sei que tem alguma coisa. Deus está formatando tudo isso, mas há alguma coisa nisso aqui. Esse ano após ano, após ano, após ano, penina no meu pé, tem alguma coisa. Deus está formatando alguma coisa. Deus está fazendo alguma coisa. Ele está enchendo o reservatório. A pressão está subindo, porque Deus quer fazer alguma coisa. É interessante que Deus vai encontrar essa mulher, mas Deus vai elevar o nível de pressão da vida de Ana. Deus vai permitir agora uma circunstância, para através dessa circunstância desencadear aquilo que Ele queria fazer. Eu quero te falar, é muito espiritual você ouvir sobre as verdades de Deus, você aprender elas, você falar: mas não é por osmose que isso vira revelação. É através de circunstâncias que Deus nos permite passar. Não é por osmose, são respostas que Deus nos submete. Poder é uma consequência de pressão bem respondida. Poder é uma consequência de quando eu estou canalizando toda a pressão para o lugar que Deus quer. É quando eu estou canalizando toda a pressão da minha vida, as circunstâncias, pastor, as circunstâncias tão difíceis, os problemas, isso caracteriza-se alguém que Deus está encontrando. Agora você precisa de tensionar toda essa pressão para o lugar certo, porque toda essa pressão vai produzir algo, toda essa pressão vai gerar algo. Por detrás de toda essa pressão, a Bíblia diz: Deus estava orquestrando todas as coisas. E Deus agora começa a liberar pressão na vida de Ana. E ela começa a ser submetida agora a um nível de pressão de Deus. E agora os níveis dessa pressão começam a crescer. Mas é interessante, quando Elcana chega para ela e quer aliviar a pressão, e diz para ela: Ana, eu não sou melhor para você. Elcana quis comprar a crise dela. Ana olha e fala: não, toda essa pressão aqui, tem algo que Deus quer fazer com tudo isso. Todo esse contexto aqui, tem alguma coisa de Deus por detrás de tudo isso. Por detrás de tudo isso aqui que Deus está fazendo, tem alguma coisa profunda para acontecer. E eu te digo, a grande chave é, toda vez que Deus quer fazer um mover, Ele vai aumentar níveis de pressão. Ele vai aumentar os níveis de pressão da sua vida. Agora a grande questão é: o que você tem feito com as pressões que Deus tem liberado sobre a sua vida?
Ana podia entrar na história. Deus estava querendo fazer algo em quase 400 anos de silêncio. Ana podia dar uma resposta convencional, natural, humana, de falar: é pressão demais para mim, vou resolver esse negócio. Eu estava lembrando que eu estava meditando disso do Thomas. Eu sentei 3 vezes com esse irmão. Nós estávamos fechando os relatórios, irmãos. E o ano passado, o Thomas já tinha saído de quase 0 para 120 irmãos. Ele multiplicou a rede dele e ficou com uns 80. Ele está fechando com esse ano com mais de 200 irmãos na rede dele. Eu lembro que umas 3 vezes eu sentei com ele e falei: filho, vamos remanejar essa célula. Vamos fazer alguma coisa. Ele fala: não, pastor, essa pressão aqui tem um propósito. Vir para o prédio fazer célula sozinho tem um propósito. Deus está querendo fazer alguma coisa nisso aqui. Tem alguma coisa por detrás disso aqui. Nas entrelinhas, Deus está escrevendo alguma coisa que eu ainda não sei o que é. Eu não sei como é, mas Deus está escrevendo alguma coisa por detrás disso aqui. Você entende o que é? No meio da pressão, você enxergar que tem alguma coisa de Deus por detrás. De que Deus está formatando em você algo que Ele quer fazer. De que Deus está produzindo algo. E toda a história de avivamento, nós vamos ver histórias não convencionais, que fogem do normal, que fogem daquilo que é comum, que fogem daquilo que humanamente nós faríamos. Quando nós olhamos essas histórias na Bíblia, nós vamos olhar a história de Davi. É uma história que não é convencional. Deus vai encontrar um menino. Aonde é que Deus vai? Deus vai encontrar um menino que tinha o desprezo da família, que eu acredito que era filho de Jessé com uma outra mulher. Já ouvi teólogos dizendo que não e que sim. Para mim testifica que ele era, pelo desprezo que ele tinha. Ficar lá no campo cuidando das ovelhas do pai, separado, não se sentava à mesa. Deus vai achar esse menino. Deus vai encontrar ele. E Deus começa um processo na vida dele. Deus queria fazer algo na nação de Israel. Deus estava procurando um rei que fosse conforme o coração dele. Aí Deus vai encontrar esse menino, cuidando das poucas ovelhas do pai, lá esquecido pela família. Nem na família, ele era ali, rejeitado no meio dos familiares. Se fosse fazer uma eleição, ele ia perder. Eu acho curioso como Deus encontra gente que, se fosse por eleição, se fosse pela aclamação humana, é gente que não teria critério nenhum para responder aquilo. Mas agora Deus vai produzir também na vida de Davi essa medida. Deus vai fazer com que o rio agora comece a ganhar volume. Deus vai fazer agora com que as comportas estejam fechadas, porque Deus quer fazer algo que na hora que abrir, vai varrer tudo que está ao redor. E aí Deus pega esse menino, vai lá o profeta e unge ele. Que bom seria se no outro dia Davi levantasse e falasse: agora eu sou rei, todo mundo vai se submeter a mim. A Bíblia diz que ele começa a ganhar o desprezo dos irmãos. E Deus coloca esse menino diante de Golias, num tempo de um reinado covarde de Saul, no contraponto daquilo que Deus tinha planejado para a nação. Aí Deus faz o quê? Com que a pressão comece a ser elevada. Mas Davi entende. Quando Davi encontrou Golias, ele não olhou para Golias e falou: não, agora eu vou embora. Deus está querendo me matar mesmo. Ele errou o endereço da palavra. Não, olha, Deus está falando que me chamou, e agora Ele me coloca diante do maior gigante que a nação inteira já ouviu, um homem de mais de 3 metros de altura. Mas Davi entendeu. Deus está elevando os níveis de pressão, e quando sobe os níveis de pressão, é porque vai subir o nível de poder. Sabe quem era Davi antes da pressão de 3 metros? Era um menino camponês. Sabe quem vira Davi depois da pressão de 3 metros? O maior general que a história de Israel já teve. O maior matador e o maior guerreiro que a história já teve. Davi subjugou todos os inimigos em todos os seus dias de vida. Sabe o que é isso? Ele está respondendo à pressão. E Ana, então, ela responde essa pressão. Ela entende que tem alguma coisa por detrás. E olha que interessante. A Bíblia fala aqui sobre Eli, fala sobre os 2 filhos de Eli. O normal é que quem assumisse o reinado a partir de então, o normal é que quem assumisse ali o trono, seria um dos filhos, quem assumisse na verdade o sacerdócio, seria um dos filhos, Ofni e Finéias, um dos filhos de Eli. Mas é interessante, sabe o que Deus faz? Deus inverte a questão. Deus inverte a ordem das coisas. As pressões que Deus permite nós passarmos
quando elas são bem resolvidas em Deus, quando há uma resposta em Deus, elas têm poder de alterar o curso de todas as coisas. É interessante que eu estava nesse final de semana, e aí nós entramos na sala VIP, um pastor tinha chegado de Israel, Josué, eu esqueci o nome dele, José alguma coisa, é lá do Rio de Janeiro, de uma grande igreja lá, e ele estava dizendo, quando Samuel se levanta, historicamente ele estava dizendo que passou os 300 e alguma coisa de anos, a partir do momento que cessa aquele mover de Israel, até ele se manifestar, quase 400 anos. O convencional é que viesse um dos filhos dos sacerdotes, mas Deus estava produzindo algo a partir de alguém. E aí a Bíblia diz então, que certa vez ela estava em Siló e tinha acabado de comer, no verso 9, Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Eli deveria ser o protagonista de tudo isso aqui que ia acontecer. O normal é que Eli é que devia estar participando do mover de Deus. O normal é que Eli que devia trazer essa realidade da glória de Deus. Mas agora Deus inverte o fator. Ele desconsidera o sacerdote, porque ele tinha encontrado uma mulher que tinha um coração voltado a ele. Porque ele tinha achado uma mulher. E aí a Bíblia diz que eles estavam em Siló e Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus o Senhor e fez essa promessa: ó Senhor, olha para mim, tua serva, vê a tua aflição e lembra de mim. Não esqueças, se tu me deres um filho, prometo que dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante todo o tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Aquela pressão estava num nível tão grande que Ana agora ela sobe para o templo e na oração dela, Eli que devia ser o protagonista do mover. Sabe o que eu quero que você entenda? É que Deus não respeita hierarquias para fazer o que Ele quer fazer. Deus não respeita um papado. Deus não respeita um princípio. E aí é por isso que a gente vê que o mover de Deus está na contramão disso. Você pega Davi. Qual foi a mulher de Davi que entrou para a genealogia de Jesus? Betseba. Sabe quem era Betseba? A mulher do adultério. Sabe como que ela está na genealogia de Jesus? Primeiro, não podia entrar mulher, mas Davi tinha outras duas. Abigail, uma das mulheres mais sábias da Bíblia. Uma mulher de grande sabedoria. Uma mulher certinha. Se fosse nos nossos dias, a mulher empreendedora. A mulher toda corretinha, toda certa, tudo certo, ela não entra. Você pega outra mulher, Mical. Quem era Mical? Ela tinha sangue de nobreza. Mical era filha de Saul. Seria fantástico, humanamente dizendo, é Mical. O trono tem que dar sequência a partir da junção de Davi com Saul. Mical não gera filhos. Sabe como está o nome de Betseba na genealogia? A esposa de Urias. Sabe quem era Urias? Urias é o camarada que Davi mata quando descobre que tinha engravidado a esposa dele. Aí você fala, como isso pode acontecer? São as contramãos de Deus. E quando nós falamos de um mover de graça de Deus, avivamento é manifestação de mover de graça de Deus. Avivamento é manifestação, não de algo que alguém formatou, não do fruto de algo que alguém pode fazer algo para Deus, mas de alguém que Deus encontrou completamente disponível para que ele pudesse fazer tudo. Eu tenho certeza que Betseba era a primeira a dizer: eu nem podia fazer parte dessa genealogia. Eu nem podia estar nessa genealogia. Mas através dela vem Salomão, o homem mais sábio até Jesus que existiu. E aqui essa mulher, ela está mostrando isso. A Bíblia mostra a história de Eli em paralelo a ela. E Eli chega para ela e fala: você está bêbada. É interessante, olha o nível de humildade dessa mulher. Olha o nível de resposta dessa mulher. Ela está cultuando ao Senhor. E Eli na insensibilidade. E aí ele diz: até quando você vai ficar embriagada? E aí no verso 15 ela diz: Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja. Eu estou desesperada, estava orando, contando a minha aflição ao Senhor.
Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque estou sofrendo. Então ele diz, vá em paz, que o Senhor de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava mais triste. Olha toda a conjectura de Deus. Olha todo o perfil que Deus... Olha o que Deus está planejando por detrás de tudo isso. Olha o que Deus está projetando por detrás de tudo isso. E o que vem por detrás de tudo isso? A Bíblia diz que agora vem Samuel. E alguns teólogos creem que profeticamente a presença de Deus volta a Israel, porque ainda que Davi vai restabelecer o tabernáculo com a arca, mas Samuel é uma tipificação do tabernáculo vivo. Ele se torna a própria presença. Ele restaura na nação a própria presença. Mas como é que isso acontece? Isso acontece debaixo de todo um contexto. E aí a Bíblia diz que agora se manifesta Samuel. E agora a Bíblia diz que o mover de Deus volta a fluir no meio da nação. O avivamento chega para aquela nação. Algo sobrenatural de Deus começa a ser liberado naquilo. Mas isso foi construído através de um perfil nada convencional daquilo que Deus queria fazer. Deus vai projetar um perfil que não é convencional humanamente dizendo, para o que Ele quer produzir. Deus vai encontrar gente. E aí você olha a história de Eucana aqui. Eucana só fica como parte dessa história. Você vai olhar aqui para a história de Eli. Eli é que deveria trazer, seus filhos é que deveriam dar sequência a isso. Mas Deus não respeitou isso. Porque Deus tinha encontrado Ana, que tinha encontrado o mesmo coração, que tinha percebido o que Deus queria fazer. E que tinha respondido dentro das pressões que Deus tinha para aquilo que Deus ia fazer. Ana estava olhando e falando, tem alguma coisa por detrás disso. Tem alguma coisa maior que isso. Nós falamos tanto sobre o avivamento de Rua Azusa. Sabe quem Deus encontrou nos Estados Unidos? Não foi um PhD, não foi um cara genial. Quando nós falamos de Azusa, Deus encontrou um homem negro, num período de segregação racial enorme, num período de discriminação. E dizem que um dos grandes moveres de Azusa é que brancos e negros congregavam juntos. Aquilo era incomum. Deus encontra esse homem. Esse cara é expulso da igreja local que ele está, porque ele estava vendo alguma coisa por trás, porque ele estava anelando alguma coisa maior, porque ele desejava alguma coisa que é além daquilo, porque ele via uma estrutura enrijecida, e aí ele é tocado pelo Espírito Santo, e ele é batizado com o Espírito Santo, e esse cara agora ele tem que sair da igreja dele, e ele vai se reunir agora no local, que é no segundo pavimento, um local pequenininho. Quem espera alguma coisa de um lugar assim? Um negro cego de um olho, manco de uma perna. Como que um cara desse? Mas é interessante. Quando eles começam esse mover de Azusa, logo no início, em uma das reuniões, havia tanta glória de Deus, tanta presença de Deus, que a história diz que o pavimento superior, ele não aguentou. O chão, a laje cedeu. Tamanha a glória de Deus. Com alguém que não era convencional. Com alguém que podia olhar para a sua própria história e falar, fui colocado para fora de uma igreja. Eu vou fazer matérias agora contra a igreja. Me colocaram para fora por causa do mover do Espírito Santo. Agora eu vou redigir textos contra a igreja. Não! Eu quero te falar, não faça das suas pressões as suas desculpas. Faça das suas pressões o local do poder de Deus se aperfeiçoando em você. Pega cada uma das pressões e permita que elas produzam poder para algo extraordinário que Deus está fazendo, para algo sobrenatural que Deus está produzindo, para alguma coisa que não vai ter limite, para alguma coisa que não vai ter fronteira, para o desaguar de um rio que por onde ele passar ele vai varrer os lugares. Pega as pressões, pega aquilo que Deus está produzindo e deixa com que isso se torne algo explosivo e sobrenatural, algo que vai produzir poder e vida de maneira sobrenatural. Deus pega esse homem. Quando nós falamos sobre a história de John Wesley, eu já pesquisei tanto nesse sentido. Você encontra coisas mais ou menos. Mas talvez foi um dos avivalistas com o casamento mais destruído. Dizem que esse camarada apanhava literalmente da esposa. Aí você fala, o primeiro critério da Bíblia é que governe bem a sua própria casa, para poder fazer alguma coisa na obra de Deus.
Aí Deus pega um cara que apanha da mulher. Sabe por quê? Talvez os que cuidavam bem da mulher podia fazer alguma coisa para Deus, mas o que apanhava da mulher dizia: eu não tenho nada para oferecer. Pode usar tudo, porque não tem nada em mim que eu possa oferecer para o Senhor. Aí Deus pega esse cara, coloca ele para congregar no lugar. Ele olha para aquilo e ele fala: não dá, eu não tenho como ficar dentro de um prédio de igreja. Minha capela é o mundo. Esse foi o discurso de John Wesley. Hoje, dezenas de anos depois, nós temos mais de 10 milhões de metodistas, só de metodistas. Não tem como avaliar a abrangência do que Deus fez através desse homem. Sabe por quê? Porque diante da pressão, aquilo produziu poder. Pegaram esses dias a média de sermões dele, é uma coisa absurda, a cavalo. O cara ia de uma cidade para outra sem parar. Você pega o apóstolo Paulo. Quando Paulo fala sobre a vida dele, ele está descrevendo, ele falou de açoite, de tudo, de naufrágio, de tudo, de prisões. Mas ele permitiu com que aquilo produzisse poder para aquilo que Deus ia fazer. Paulo, em determinado momento, ele é apedrejado. Eu sei que você acha que na Bíblia, quando fala apedrejado, é uma galera pegando umas pedras e tacando. Não. O contexto mais apropriado para apedrejado naquela época é uma vala aberta no chão e a pessoa ali. E pessoas, 2, 3 pessoas carregando pedra e jogando na pessoa. Ao passo que a Bíblia diz que deram Paulo como morto. O que tem que acontecer com alguém para você dar ele como morto? Sabe o que esse cara faz? Ele levanta, ele podia ir lá pedir as contas, mandar uma carta para o conselho apostólico dos apóstolos e falar: olha, tira meu nome aí. Se eu soubesse que era isso, eu não tinha entrado nisso. Deus falou que me chamou, mas tira meu nome disso aí. Deus falou que através de mim ia suscitar um avivamento, mas eu acho que não tem a ver com o que eu estou vivendo. Sabe o que a Bíblia diz? Paulo levanta, sabe o que ele vai fazer? No outro dia Paulo já está pregando. Sabe por quê? Ele tinha entendido. Quando Deus quer fazer algo, Ele vai encontrar alguém e Ele vai elevar o nível dos rios. Ele vai trancar algumas comportas para que os níveis dos rios possam subir para aquilo que Ele quer produzir. Paulo entende isso. É gente que não está satisfeita só com o que está acontecendo. É gente que está olhando e falando: eu sei que tem mais. É gente que está olhando e falando: toda a minha história, Deus está formatando alguma coisa vai acontecer. É isso que Ana está falando para Eucana. Eucana, é o seguinte: alguma coisa vai sair disso aqui, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa em todo esse contexto aqui vai acontecer. Quando Paulo levanta, no momento da sua maior perseguição, ele está quase morto, sabe o que ele está dizendo? Alguma coisa vai sair disso aqui, alguma coisa Deus vai fazer. Deus está projetando alguma coisa, Ele está construindo alguma coisa, Ele está movimentando alguma coisa. Por detrás disso tem alguma coisa que Ele vai fazer. Deixa eu te perguntar uma coisa. E se Deus quiser ganhar 1 milhão de pessoas em São Paulo? E se Deus quiser ganhar 50 mil pessoas em Santo André? E se Deus quiser ganhar seu bairro inteiro? E se Deus quiser salvar sua família inteira? E se Deus quiser fazer isso? Eu já vi essa história antes. Eu já vi coisas assim. Eu já ouvi falar de coisas assim. E se Deus quiser fazer tudo isso? Ana entende, Deus está querendo fazer alguma coisa. Eu estou aqui. Deus está querendo produzir algo. E eu estou aqui para responder. Deus está querendo projetar algo. E eu estou aqui para dar uma resposta diante disso.